Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos em Cristo, ouvintes do programa Só para Restaurar, chegamos ao momento da meditação da palavra de Deus, que nos foi trazida hoje no livro de Salmos, Saltério de número 62, verso 11. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Graças sejam dadas ao nome de Jesus para todos sempre. Amados, queridos ouvintes, irmãos em Cristo, simpatizantes do Evangelho, temos aqui uma passagem bíblica, um verso de uma canção, porque salmos são canções, aonde o salmista, ele, glória a Deus, exalta o poder de Deus. O nosso Deus, ele é todo-poderoso. O nosso Deus é criador dos céus e da terra. O nosso Deus, ele tem o poder de dar a vida, mas também de tirá-la. E também de devolvê-la, como também de restaurá-la, como também de modificá-la, como também torná-la uma nova criatura. Nesta manhã de domingo, dentro da somatória do que se resume ao chamado poder de Deus, nós podemos dividir, ou então nós podemos mostrar com a nossa humilde sabedoria que o poder de Deus, ele se divide em 5, e eu quero falar nesta manhã de domingo sobre os 5 maiores poderes do universo. Alguém pode dizer que o maior poder é o poder da física. Alguém pode dizer que o maior poder é o poder do sol. Alguém pode dizer que o maior poder é o poder atômico. Nada desses poderes são maiores do que os poderes que estão inseridos no contexto poder de Deus. O primeiro maior poder do universo é o poder da cruz. Nada mais pode libertar da condenação do pecado e da morte do que o Evangelho da cruz. O poder da cruz, o poder da mensagem da cruz, ele liberta o homem da condenação da morte eterna. Romanos 6:6 diz: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. O poder da cruz é o poder
que faz com que um homem mau, um homem perverso, o mais infame pecador, tenha a oportunidade de mudar de vida, de mudar de comportamento, de mudar o seu pensamento, o seu coração, de salvar a sua alma. O Império Romano mandava fazer uma cruz, mas não podia forçar Jesus a deitar-se nela. Ele poderia mandar fazer pregos de ferro, cravos, mas não poderia forçar Jesus a abrir suas mãos para que fossem perfurados. O Império Romano poderia colocar Jesus entre dois ladrões, mas não poderia forçá-lo a perdoar nenhum deles, oferecendo-lhe a vida eterna gratuitamente. A cruz de Cristo, essa sim, tem o poder e é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem pecador. Nessa tarde, que você possa olhar para a cruz e ver ali que um homem morreu para dar a sua vida por mim, por amor de mim e de você. Mesmo que você se ache mal, mesmo que você se ache totalmente perdido, totalmente destruído, olhando para a cruz, você vê que lá existe um poder para libertar o homem da condenação do pecado. O segundo maior poder do universo, glória seja dada ao nome de Jesus, é o poder de ressuscitar, é o poder da ressurreição. Nada mais pode nos dar a esperança da vida eterna, a não ser que possamos a acreditar que Cristo ressuscitou, que vive no nosso meio e que também nos ressuscitará para a vida eterna. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 3 diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é diferente da esperança do resto do mundo. A nossa esperança já morreu. Que é isso, irmão? Diz que a esperança é a última que morre. A nossa já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O segundo maior poder do universo é a autoridade de anular o poder da morte. Se o primeiro poder, o poder da cruz, aniquila o poder do pecado, a ressurreição de Cristo, ela anula a destruição da morte. Mas para que isso aconteça, é necessário que você reconheça o poder do Evangelho, o poder da cruz, o poder da ressurreição, aceitando a Jesus como Salvador. O terceiro maior poder do universo, agora sim, eu já falei e continuo falando, é o poder do Evangelho. É o poder da palavra. Muitas pessoas acham que poder é pular, é gritar, é falar em outras línguas, é curar. Pensam que poder é um paralítico andar, é um cego. Sim, isso também é poder. É manifestação do poder, mas ainda não é o poder em si, porque o terceiro e maior poder do universo é o poder da palavra de Deus, é o poder do Evangelho. Nada mais pode assegurar segurança ao homem até o fim dos seus dias do que o poder da palavra de Deus. Romanos 1,16 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho, ele tem esse poder de transformar vidas, de mudar pessoas, de transformar pensamento, de mudar pensamento. Basta somente que você entregue a sua vida a Jesus. O quarto poder, o quarto maior poder do universo é o poder da fé. A fé que vence o mundo. Em João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quando nós falamos de fé, precisamos entender que existe pelo menos 3 fés. 3. 1, 2, 3. Do qual a humanidade tem conhecimento. A primeira é a fé natural. Que fé é essa, missionário? É aquela fé que você tem quando você acorda pela manhã. Você se levanta, lava o seu rosto, toma o seu café da manhã e sai à procura do seu trabalho, do seu alimento, tendo a fé, a esperança, a força, acreditando que vai conseguir obter do seu trabalho o seu salário e dar de conta de sua família. É o poder que o homem tem, acreditando que vai alcançar o seu objetivo. Uma fé natural. Todo ser humano tem esta fé, independente do seu credo religioso. O segundo tipo de fé é a fé sobrenatural. É a fé do impossível. É a fé de acreditar em algo que está além das nossas forças, das nossas mais poderosas que sejam forças. Ela ainda não consegue obter o poder do sobrenatural. A fé sobrenatural, ela só pode ser alcançada por aqueles que profundamente, de todo o seu ser, de todo o seu pensamento, acreditam que vão conseguir aquilo que é impossível para nós. A fé sobrenatural, ela também pode ser alcançada independente de credo religioso. Isso é uma realidade, porque nós vemos milagres em várias religiões aí acontecendo. Mas eu quero vos falar do terceiro tipo de fé, ainda falando do quarto maior poder do universo, que é o da fé. A fé ela subsiste em 3: natural, sobrenatural. Agora vem a fé salvífica. Esta fé, a fé de salvar a sua vida, de salvar a sua alma, de ter a certeza que ao findar esta vida, poderá entrar em uma outra vida de paz, de descanso. Essa certeza só se tem através da fé salvífica, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, sereis livres. João, olhando para ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente abraçando a fé salvífica, olhando para a redenção de Cristo Jesus, ali na cruz, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida, você pode alcançar a fé salvífica. E o quarto poder, o poder da fé. O quinto e último poder
É um poder que está sendo pouco divulgado em nossos meios. Em nosso meio. É um poder que está acima de todos os outros que eu falei. Porque ele nasce da fé salvífica e se derrama para toda a eclésia, para toda a igreja. Que poder é esse? É um poder que transcende. É um poder que se espalha, é um poder que contagia. Que poder é esse? Eu estou falando do quinto maior poder do universo, que bem poderia ser o primeiro, o poder do amor. O poder do amor. No livro de Romanos, o apóstolo São Paulo, ele deixa a seguinte mensagem: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. O Senhor Jesus certa vez foi interrogado sobre os mandamentos, e Jesus disse que a lei, ela se resume em 2 mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o pensamento, de toda a tua alma. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, vivemos uma época de dificuldades para o povo de Deus. E às vezes a gente se pergunta: será que estou realmente amando? Será que realmente eu estou acessando o quinto e maior poder do universo, o amor de Deus, o amor? Então eu pergunto: o que é amar? Amar, amados, é respeitar as diferenças, é aceitar as diferenças, é tolerar, é conviver, é entender, é colocar-se no lugar do outro, é entender a dor do outro, é o amor ágape de se doar, de dar a sua vida pelo outro. Enquanto nós não entendermos que precisamos entender que as pessoas, elas são pecadoras e que erram, e que se nós não as perdoarmos, se nós não entendermos a conviver em um amor, no amor de Deus, nós não teremos a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que o amor de Deus, ele precisa ser vivenciado. Primeiro, ele precisa ser aceito. Você tem que se dispor, porque muitas vezes nós temos que deixar de lado as nossas convicções, por mais certas que elas sejam, e entendermos que só vamos influenciar a vida do outro, do próximo, quando começarmos a amá-lo, a respeitá-lo. Eu não estou dizendo que devemos aceitar o pecado do próximo, não, de maneira nenhuma. Mas se você realmente amá-lo, se você realmente conviver com ele em amor, você vai entender que o amor de Cristo, ele vai brotar no seu meio, no seu convívio, e que o Evangelho vai gerar. O Evangelho vai germinar, vai nascer e vai gerar a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. E esses são os 5 maiores poderes do universo.